Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Bem, nossa sétima aula, eu vou entrar um pouquinho, já que a gente está falando sobre saúde e segurança no trabalho. Nada melhor que a gente entrar um pouquinho nos assuntos que são pertinentes à vida pessoal que atinge a vida profissional. Dependência química, fase do processo de dependência química, o impacto sobre o trabalho e o álcool, tabaco e outras drogas. Dependência química. Vou ler e depois a gente vai comentar. A dependência química atinge 10% da população mundial. Esses dados são de meados de 2015. Eu creio que nos dias atuais, esses dados não são tão atuais, mas eu creio que já subiu para uns 15 a 20% da população mundial que hoje já fazem o uso de drogas ilícitas, né? Muitas vezes até lícita, como o cigarro. Considerando uma doença primária sobre o qual se instalam outras doenças decorrentes da sequela. Por que o pessoal fala que é uma doença? Por que o pessoal fala que é uma doença primária? Porque ela é uma doença, querendo ou não, a dependência química é uma doença que ela vai abrir margem para que outras doenças venham. Exemplo, o cigarro, ele pode abrir, como que ele é uma doença, para quem fuma muitas das vezes, ele vai destruindo o pulmão. E lá na frente vai dar cirrose. Então isso vai levar a uma outra doença um pouquinho mais grave. E, por exemplo, hoje quem faz muita dependência química, nos dias atuais, ele está muito mais suscetível ao coronavírus. Porque o álcool, a droga, por aí vai, deixou o sistema imunológico um pouquinho menos, como posso dizer, autodefeso para que não aconteça nada com o seu corpo. O dependente químico desenvolve doenças quando o uso de drogas é associado à predestinação ou predisposição mórbida de cada indivíduo. Cada indivíduo ele vai se depender de cada coisa, de cada corpo. Tem pessoas que levam muito mais tempo para se tornar um viciado em álcool, drogas e por aí vai. Só que vai chegar um momento ou outro que, dependendo da sua seção hereditária, isso vai atingir você de uma forma ou outra. Exemplo, tem pessoas que são mais propensas ao uso de álcool e drogas. Outras não têm tanta chance de ser um dependente químico. O que isso vai atingir? O que isso vai angariar? Como que vai ser essa divisão? Como que eu sei que uma pessoa ela é dependente química, tem a propensão à dependência química e a outra não? Simples. Alguns pesquisadores pegam o convívio familiar, que pode ser também um incidente, que talvez a pessoa ela queira esquecer tudo que está acontecendo na casa dela, então ela vai se drogar. Tem também a questão hereditária, que o pai se drogava, a mãe se drogava e automaticamente isso vai se propagando, porque há uma grande porcentagem de chances dentro do seu próprio DNA. O uso de dependentes químicos pode ser hereditário, acabei de falar isso aqui. A palavra droga tem origem no holandês, drog, que significa folha seca. Definição do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Por quê? As drogas, por exemplo, a coca, que vem da cocaína, o pessoal, se eu não me falha a memória, do Chile ou da Colômbia, eles mascam a folha de coca. É mascar, coloca na boca e vai mascando. É como se fosse uma erva de Santa Maria, uma folha normal que você coloca na boca e vai mastigando. A única diferença é que ela é alucinógeno. Traduzindo, ela vai fazer o cara ver gnomos, né? Beleza. No passado, todos os medicamentos usavam vegetais em sua composição. A maioria deles era alucinógeno. Se você hoje passa por exemplo na frente de uma farmácia, não está escrito farmácia. A maioria das farmácias estão escrito em cima da letra grande drogaria. Drogaria, por quê? Lá vende drogas. Falei, professor,
está falando que lá na farmácia vende drogas? Sim. Então se o cara for lá, vai achar cocaína? Não, não por esse lado. Na farmácia ela vende drogas que atingem ou mudam o estilo do seu corpo. Tudo que muda o estilo, tudo que muda a sua forma de agir, tudo que muda o sistema, tudo que mexe com o sistema do seu corpo, tira ele do comum, ele é alucinógeno, ou melhor, ele é uma droga. Aí quando eu entro na parte de alucinógeno, é o cara começar a viajar. É o cara começar a ver vulto, é o cara que bebe, por exemplo, fuma alguma coisa, ou bebe algum medicamento, e ele começa a ver coisas assim, monstros correndo atrás dele, ele começa a ver pessoas mortas e por aí vai. Há um tempo atrás, muitas das vezes isso acontecia em mitologias, que tinha um determinado bruxo, que ele se drogava e automaticamente ele conseguia ver coisas que ninguém via. Isso é fato, né? Beleza. Segundo a Organização Mundial da Saúde, eles definem drogas da seguinte forma: que é uma substância não produzida pelo organismo e que tem propriedade de atuar sobre um ou mais dos seus sistemas, produzindo alterações no seu funcionamento. É aquilo que eu expliquei para vocês. Droga é aquele que mexe com o seu sistema. Se você hoje não dorme, você tem que usar uma droga para dormir. Então, automaticamente, eles vão receitar, o médico vai receitar uma droga que vai te fazer um mata-leão. O que significa isso? É uma droga que vai automaticamente te dar sono, te dar sonolência e você vai conseguir dormir. Tem pessoas que tomam remédio para concentração, porque quando ele toma droga, ele fica tão alucinado que ele vai ficar pilhado e automaticamente o foco dele vai triplicar. Isso é bom? Não, isso atinge diretamente o cérebro e vai dar uma consequência muito grande que pode até atingir o psicológico, deixando a pessoa um pouquinho louca. Conheço pessoas que tomam tarja preta para continuar estudando mais de 12 horas diárias, de segunda a segunda. É uma pessoa que é amigo de um colega. Essa pessoa tem a vontade de ser juíza ou juiz, e ele ou ela, eu não vou colocar gênero porque talvez possa chegar a conhecê-los, e ele ou ela estão tão loucos que eles não conseguem parar. Se você olhar e conversar com uma pessoa que é assim, ele é inquieto porque ele quer fazer mais coisas e ele não consegue. A mesma coisa da pessoa que é dependente de maconha. Você vai perceber que o raciocínio dela é lento. É um raciocínio mais pausado. Isso é bom? Não, infelizmente não. Tem pessoas que defendem o uso da maconha. Tem pessoas que não defendem o uso da maconha. Se for para um uso medicinal, que tem pessoas que têm um distúrbio no corpo, que a maconha ela pode ajudar, mas de uso medicinal. Aí eu sou a favor do uso medicinal para que salve a vida, não de uso de consumo para entretenimento, porque isso pode causar um problema de saúde lá na frente. 90% das pessoas que utilizam maconha sempre passam para o crack depois de algum tempo, porque quando você coloca, não sei se você já percebeu, quando você bebe muito um determinado remédio, por exemplo, como é que era? AS infantil, lembrei. Gente, aquilo AS infantil era tão bom, mesmo que você não estava doente. O AS infantil, não sei se é AS infantil. Deixa eu tentar procurar aqui AS infantil para vocês verem. Acho que era AS infantil. AS infantil, não sei se era assim. Eu não vou lembrar. AS. Isso aqui, ó. Alguns de vocês não vão lembrar disso aqui. Esse AS infantil, ele era um pouco ruim, mas também era bom. Você comprava isso num barzinho, você comprava remédio no barzinho, isso aqui, ó. É algo do tipo, mas a embalagem dele era isso aqui, ó. Justamente essa. E você comprava isso num barzinho. E isso aqui você tomava, ele era mais, não sei se era para febre, febre e dor. Só que chegou um tempo que o seu sistema estava tão acostumado com esse remédio
que ele não fazia mais efeito. Então você tinha que fazer o quê? Migrar para outro remédio. É assim que funciona com o corpo, é assim que funciona com o corpo de um drogado. Ele está vendo que a maconha não vai fazer mais efeito, porque o corpo já acostumou com ela, ele automaticamente vai fazer a migração. A mesma coisa na pessoa que usa, professor, você é a favor ou contra a pessoa que usa narguilé? Sou totalmente contra, porque o cigarro, o narguilé, ele 90%, 98, 97, não me lembro quando os médicos falaram, ele é mais 3 a 5 vezes mais viciante do que um cigarro. Aí eu falo assim, aí eu tava falando isso para um aluno, falei assim, professor, você é louco, professor, isso não é viciante. Aí eu falei assim, você fuma narguilé, né, você tá defendendo? Eu fumo, professor. Você tem quantos anos? Eu tenho 12 não, 14. Ok. Há quanto tempo você fuma? Eu fumo há 2 anos. Ótimo. Quantas vezes você ficou sem fumar? Eu fiquei um dia. Um dia em 2 anos. Porque se eu não fumar eu fico meio assim, estressado, porque eu quero relaxar, professor. Automaticamente ele já está viciado. E o narguilé, ele é 4, 5 vezes mais destrutivo do que o próprio cigarro. Então a gente tem que ter um pouquinho, pensar, né, das consequências. O drogado, ele nunca vai saber que ele é drogado. O dependente, ele nunca vai saber que ele é dependente. O viciado, ele nunca vai falar que ele é viciado, porque ele está cego pelo que ele está fazendo. Algumas pessoas por próximo a ele têm que abrir os olhos dele. Existem várias campanhas para não o uso, para aqui em cima. A dependência se dá pelo fator de uma pessoa consumir essa substância numa frequência e num período de ritmo cada vez maior. É aqui que eu falei para vocês do exemplo do aluno, que ficou bem mais claro na característica dele. Existem várias campanhas para o não uso ou malefícios das drogas. Cigarros, álcool é bem comum. Bem, como que eu posso fazer? Professor, essas campanhas funcionam? Olha, se atingir de 10 pessoas, se atingir 2 e dessas 2 pararem de se drogarem ou de beberem álcool ou cigarros, por aí vai, desculpe-me, eles automaticamente já ganharam a vida. Eu fiz muito trabalho, já fiz trabalhos com pessoas da antiga ápice, da Casa de Recuperação Renascer. Você conversa com o pessoal, eles automaticamente, sabe o que eles falam? Eles contam cada hora, cada segundo que eles ficam sem. Exemplo, tem pessoas que falam assim, Jean, eu estou há 6 anos, 2 meses, 2 semanas, 3 dias, 12 horas e 15 segundos, 16 segundos, 17 segundos. Por quê? Para eles, a cada segundo que eles ficam longe da droga é uma vitória. Só que a qualquer segundo também ele pode voltar. Por isso que é uma guerra até o fim da vida dele. Mesmo com tanta campanha, eu pergunto aqui, mesmo com tanta campanha, por que as pessoas ainda utilizam? Porque, querendo ou não, o uso de drogas, ele atinge uma parte que muitas das vezes habilita a maneira social, proporciona prazer e relaxamento. Quando eu falo maneira social, o cara ali, o cara fuma. Antigamente o cara até na época dos nossos pais, era comum o homem fumar. Então um jovem que viu o homem fumando, ele queria fumar também. Por quê? Era uma questão de masculinidade. Depois dos anos 80, 60 por aí, a mulher com o feminismo, ela automaticamente, ela explodiu depois da Segunda Guerra Mundial. Essa questão feminista, elas automaticamente assumiram também um papel de fumante. E isso foi abrindo margens. Quando as drogas elas estouraram? Porque as drogas já existiam na nossa sociedade. Elas só não eram tão propagadas e não eram tão mortíferas como são hoje. Hoje, alguns apontam que é naquela época do sexo, droga e rock and roll.
Porque chegou um ponto que as pessoas estavam tão decepcionadas com a realidade que eles queriam mais paz. Mas para essa paz acontecer, eles deveriam ver ela de um outro campo de visão. Aí automaticamente entraria na droga. Tanto essa questão de maneira social para alguns adolescentes, querendo ou não, tem alguns bairros, infelizmente, que vamos colocar, não 90%, que isso é sacanagem, mas vamos colocar 40% da população de um bairro de 100%. Então, de cada 10 jovens, 4 são usuários. Isso é comum aqui em Rio Verde. Isso vai aumentar. E, querendo ou não, quando o cara se droga, ele está em busca de um prazer. Por quê? O cérebro libera endorfina. E essa endorfina dá aquela sensação de ai, que delícia, isso é muito bom. É a mesma coisa do cara tá trabalhando o dia inteiro debaixo de sol quente e ele vai numa geladeira, abre a geladeira e pega uma Coca-Cola geladinha e bebe. Esse prazer de matar essa sede, ele vai liberar endorfina no cérebro e ele vai sentir relaxado. E esse relaxamento todo mundo quer. Beleza. Um exemplo aqui do Espírito Santo, que é a Prefeitura do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, fez assim, ó, drogas, feche os olhos para essa questão, fechar os olhos para essa questão pode ser tão perigosa quanto o vício. Alguns falam assim, professor, deixa esse povo se drogar, não, deixa esse povo morrer para lá. Algumas pessoas falam isso, mas quando chega o ponto de uma pessoa dentro da família ter um contato com as drogas, seu pensamento vai mudar. Por quê? Você começa a ter mais sensibilidade. Nós somos sensíveis somente quando isso acontece perto de nós. Por exemplo, vamos pegar aqui. Vocês veem aquelas pessoas pedindo dinheiro no semáforo, correto? Você de bom coração ou simplesmente querendo aliviar uma consciência, você dá 50 centavos para ele. Esses 50 centavos ele vai juntar com outras moedinhas que outras pessoas deram, ele vai lá e se droga mais. E automaticamente você está alimentando o vício dele. Então por isso que em um semáforo não dê esmola. Cigarro. O cigarro, vamos ver algumas coisas aqui que o cigarro causa. Vítima desse produto, ele causa aborto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Causa aborto, causa desfiguração. Vamos ver que ele causa uma falha no sistema de cura no próprio. Vamos colocar um sistema de cura. Gangrena, infarto, produto tóxico que pode matar, impotência sexual, tanto isso para o homem quanto a mulher, mas atinge mais uma parte dos homens, sofrimento não para você, mas para a sua família, morte e fumaça tóxica. Hoje, as pessoas que estão fumando, elas não estão nem aí com as pessoas próximas. Só que as pessoas próximas vão ser atingidas de uma forma mais em evidência. Por quê? O cigarro possui um filtro. Esse filtro vai subtrair as substâncias tóxicas que vão para o seu organismo. Mas só que a fumaça está saindo daqui, ela está saindo pura. Então quem está próximo, automaticamente vai haver uma consequência. Vou deixar isso bem mais claro para vocês. Aqui o tiozinho está impotente, não consegue fazer mais nada por causa do cigarro. Aqui a família dele está sofrendo. Vamos ver aqui. Eu coloquei isso aqui porque o pessoal, eu estava ministrando essa aula para adultos. E os caras fumavam demais. Eu falei assim, pessoal, isso vai causar uma consequência na morte. Não, professor, eu vou morrer feliz. Quando eu fui pro lado sexual, automaticamente a maioria das pessoas começa professor, isso aí é bom parar, né? Porque isso aí vai dar uma consequência muito grande. Ai, como é difícil. Você brocha, este produto causa impotência sexual, é o cigarro. Fumaça tóxica e repete. Aí automaticamente ele adoece. Olha a boca de alguém. Já perceberam os dentes de uma pessoa que fuma? São dentes amarelos. Além disso, os dentes amarelos, uma coisa que você vai perceber é que as pessoas que fumam, o cheiro dela é muito forte.
ele usa um perfume um pouquinho mais forte para disfarçar o cheiro do cigarro. Mas é um cheiro forte, é uma pessoa que fuma, você sabe que a pessoa fuma. Não tem como falar, ela não fuma, porque é nítido quando ela faz o uso do cigarro. Primeiro. Aí segundo, quem fuma, ele perde a sensibilidade da língua, que é os atos, esqueci o nome do negócio que fica na língua, a sensibilidade, ele queima a sensibilidade da língua. Então ele não vai saber o que é doce, o que é salgado, o que é amargo, o que é por aí vai. Por exemplo, se você toma um café de uma pessoa que é fumante, você não consegue beber, porque não tem açúcar. Não tem açúcar. Porque para eles, tanto faz. Tem que ser um café. Mas não tem, você não vai saber se é a doce ou amargo. Para elas, tanto faz. As drogas lícitas aceitas pela sociedade são o álcool e o tabaco. Veja algumas consequências dessas drogas lícitas. Que pode. Cigarro e narguilé. Professor, você colocou isso aqui porque o senhor achou legal. Não. Se você hoje for conversar com um pneumologista, saiu. O pneumologista, ele vai dar essa mesma imagem para você. O cigarro é a mesma coisa. O cigarro, ele é um pouco menos invasivo do que o próprio narguilé, porque o narguilé não tem filtro. E o narguilé, além disso, você pode pegar herpes, porque o tubo do negócio fica passando de boca em boca. E automaticamente isso vai causar doenças sexualmente transmissíveis pelo bico do negócio do narguilé lá. Que eu não entendo muito disso, eu só entendo do que ele causa. O cigarro, tanto o narguilé, ele vai causar essa consequência no pulmão de um fumante. Olha lá, o pulmão de uma pessoa sadia e o pulmão de uma pessoa fumante. Beleza. Vamos colocar o narguilé aqui. Eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente ir conversando um pouquinho. Vamos lá? Pior do que o cigarro. O narguilé é um dispositivo utilizado para fumar misturas de tabaco de diversos sabores e aromas. Mistura de tabaco. Se é cigarro, automaticamente vai ter um tabaco. Isso misturado na essência que vocês falam, né? Essa mistura é aquecida com carvão. Aí esse carvão, a fumaça produzida viaja dentro do dispositivo, passa por um filtro de água, foi lá, o filtro aqui, e o cara fica chupando. E é aspirada por uma mangueira, uma espécie de mangueira. Pronto, expliquei para os pais que estão vendo isso. Isso é o narguilé, isso é o que seu filho muitas das vezes fuma, ok? Então fique esperto com esse povo aí, esses moleques. Mãe, narguilé não tem nada não. Aí ó, mamãe, ó, papai, a consequência disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a consequência disso. Vocês dão uns cacetes desses meninos aqui que tá fumando esse trem. Brincadeiras à parte, vamos lá, mas é sério. Tuberculose e herpes. Eu acabei de falar isso aqui. Tuberculose e herpes. Impotência. Aí, garotada, vocês vão ficar impotentes. Ai, professor, já estou impotente. Eu sei, a maioria já misericórdia, já é impotente. Não sei da parte sexual, mas mental já está impotente. Câncer de fígado, doenças cardíacas, dependência física e psicológica, é o caso daquele menino que eu falei para vocês. Câncer oral dos lábios, língua e faringe, câncer de pulmão, doenças cardíacas. Professor, isso aqui é mentira, isso aqui, o senhor está falando isso para a gente parar de fumar. Não, continua fumando, para mim tanto faz. Logo a gente vai ter pessoas menos aqui na Terra, porque vocês estão fumando. Professor, mas eu não deixaria meu filho fumar isso. Então, se não deixar alguém fumar, é porque é ruim, entendeu? Vamos lá. A sessão de 1 hora fumando narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros. Calma aí, professor. Você acha que você está falando que se eu ficar 1 hora fumando isso, fumar 1 hora de cigarro, é menos do que o narguilé? Olha lá, é um exemplo. O narguilé, se você fumar 1 hora de narguilé, automaticamente você fumou 100 cigarros. 100 cigarros, 1 hora. Mas professor, e se eu fumar 30 minutos? Tem pessoas que vão argumentar comigo para fumar esse negócio.
A consequência está aqui. A consequência são essas consequências. Se você não quiser essas consequências, ok, tudo bem. A escolha é sua. Vocês são jovens, mas vocês têm que saber uma consequência disso a longo prazo. Professor, isso não vai entrar na minha cabeça. Eu sei, porque vocês são cabeça dura e isso vai fazer só sentido quando uma dessas doenças vier a acontecer. Beleza, álcool. Não preciso falar, mas em nossa sala de aula, ou em minhas salas de aula, vamos falar como um todo, meus jovens de 14 até 17 anos, vou colocar de 14 a 17 anos, de cada 10 jovens, pasmem, mamães e papais ou alunos que estiverem assistindo juntos, de 10 jovens na minha sala de aula, eu sei que no mínimo, metade bebe bebida alcoólica. Outros fingem que não. Mas pela cara, quando eu faço essas perguntas, algumas pessoas já entregam. Ah, professor, mas como você sabe? É nítido quando a pessoa bebe. Nítido. Ah, professor, mas um moleque tem 16 anos. Bebe também. 14, bebe também. Ah, mas a consequência disso é de quem? Dos pais. Dos pais que não vigiam. Deixam o filho sair com pessoas que não prestam. É uma consequência. Ah, professor, mas o cara vai beber, o meio não influencia. Influencia porque senão você não estaria bebendo, para você se encaixar com um determinado grupo. Isso vai de acordo com alguns pensamentos, ok? Estou expondo para vocês depois a gente entrar em consenso e discutir, para a gente ver até onde pode chegar. Doenças, comparações. Fígado normal e fígado com cirrótico. Pronto. Cirrótico, eu falei cirrose no cigarro, mas não, é no álcool, tá? Fazendo essa correção. Pessoas que são alcoólatras, conheço pessoas próximas a mim que são alcoólatras, isso mata essas pessoas. Além de matar essas pessoas, atinge a família. Se você tem um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, ou se você é alcoólatra, você dá dor de cabeça para alguém. Você é um objeto de preocupação de alguma pessoa. E as pessoas vão ficar decepcionadas com você. Eu imagino quando você se decepciona com uma pessoa que é alcoólatra. Para alguns é legal, mas vai chegar um ponto que essas pessoas vão começar a se deprimir, a deteriorar. Fases do processo de dependência. Vamos lá. A pessoa fala assim, não, professor, eu estou tranquilo, para mim é tudo tranquilo, eu vou para a hora que eu quiser. Então vamos lá. Todas as drogas iniciam-se pelo uso entre amigos. Isso é normal. Ou dentro da própria família. Depois passa a usar com a família e acaba perdendo o controle. Tem pessoas que falam assim, eu prefiro que meu filho beba dentro de casa, porque se ele não beber dentro de casa, vai beber em outro local. Parabéns, mamãe, papai. Vocês vão matar os seus filhos. Parabéns. Ou vocês vão matar, ou vocês estão construindo um futuro dependente químico. Parabéns. Eu fico muito, muito feliz, porque nosso sistema funerário vai estar funcionando ativo, ok? O uso social. Fala assim, não, professor, eu sabemos socialmente. Aí, nesse uso social é a fase de experimentar algumas sensações dadas pela droga, mas com o tempo nota-se as mudanças de humor, como sensações de euforia e tristeza profunda. É o mesmo cara que fala assim, professor, eu consigo parar o narguilé. Ficar um dia sem fumar narguilé, o cara morre. Eu vou ficar um dia sem beber. Ficar um dia sem beber, o cara morre. Mas um dia eu fico, professor. Fica. Mas só ele sabe o que a cabeça dele tá falando. Mano, seguinte, deixa esse trem aí, deixa essa promessa aí, vamos lá, vamos beber um pouquinho, só um pouquinho. Entendeu? Aí depois da fase do experimentado social com os amiguinhos, ficar brindando, aí entra a fase da manifestação da dependência. Nessa fase as pequenas doses não fazem mais efeito. Então o usuário necessita aumentar as doses para atingir a fase anterior a de se saciar. Então a droga passa a ser necessária para estabilizar o humor, seja a pessoa depressiva ou não. Quando chega nessa fase, as pessoas automaticamente, quando ela chega na manifestação da dependência, ela quer voltar, querendo ou não, a ter a sensação do primeiro uso. Porque para ela tem que fazer um sentido aquele uso de drogas.
Professor, eu discordo de tudo que o senhor está falando. Ótimo. Me mostre um dependente químico feliz e que não esteja decepcionado com a própria vida. Parabéns. Se você fala que tem, eu vou levar vocês num centro de dependência química. No centro de dependência química, automaticamente, eles vão falar isso aqui para vocês. Ah, mas eles estão tentando sair. Não vou nem entrar em detalhes, né? Porque quem está lá dentro sabe o que eles estão passando. Dependência total. Chegou num ponto que ele usou para experimentar. Agora o que ele experimentou já não está fazendo mais efeito. Ele quer mais coisas que melhorem o humor dele. Vai trazendo algo diferente para ele. Vai dando uma sensação melhor para ele, para que ele não se torne uma pessoa depressiva. Aí ele vai para a dependência total. O que é a dependência total? Quando o corpo já sente a falta do uso de droga, praticamente o tempo todo. Vamos dar um exemplo aqui bem simbólico, saindo um pouquinho do rumo das drogas. As pessoas que são viciadas, por exemplo, em refrigerante, se ela ficar 24 horas sem refrigerante, o corpo dela já sente falta. A pessoa começa a se coçar, começa a ficar eufórica. Tem as pessoas que são dependentes sexuais, que ficam 24 horas e ele começa a ficar louco da cabeça. Aí você fala assim, não, professor, isso é normal e tal. Só que vai chegar uma fase que ele vai sair da dependência total, ele vai começar a ser um estrupador, porque ele não vai se saciar. E para se saciar, ele automaticamente vai começar a estuprar, ou ela estuprar, e vice-versa. O homem e mulher também podem ser estrupadores. Isso é mais comum entre os homens. Só que tem um fator. Então vamos pegar uma coisa bem mais simples, dentro do nosso cotidiano, que a gente acha que não é droga, ao qual eu sou viciado. Café. Eu sou extremamente viciado em café. Se eu ficar 24 horas sem café, eu fico puto. Eu automaticamente não converso com ninguém, eu fico mal-humorado, eu automaticamente não gosto de conversar com ninguém enquanto eu não tomo uma xícara de café. Aí sim, quando eu tomo uma xícara de café, a minha esposa pode chegar perto de mim. Senão, até lá, ela nem chega perto de mim. Ela vai me alimentando com uma varinha. Verdade. Não concordo, estou ao vivo. Beleza. Mas só que quando eu entro, voltando para as drogas ilícitas ou lícitas, quando eu entro nesse total de dependência, o corpo da pessoa, ele vai sentir falta. Porque ele sente falta das boas sensações que a droga causa. E quando a gente tem boas sensações, o nosso corpo tem uma boa sensação, a gente quer aquela sensação para sempre, ou a qualquer momento. Então por isso que o corpo vai ficar pedindo, sabe aquela brisa, mano? Eu quero sentir de novo. O seu cérebro vai querer mais e mais. E você tem que dar porque o seu corpo está pedindo. Beleza. Tratamento da dependência química. Pessoal, desculpa, só dei uma pausa rápida. Quando eu entro em detalhes, eu entro no Sorine também. Eu esqueci de dar um outro exemplo aqui, que é o Sorine. Tem pessoas que começam a usar o Sorine só porque as outras pessoas estão usando. Aí percebe que ele é bom, que ele desentope seu nariz. E quando desentope seu nariz, você tem uma sensação muito boa de respirar um bom ar. E automaticamente você para de usar, você quer usar de novo, aí já vai 2, 3 potinhos de Sorine e automaticamente isso vai te deixando um pouquinho mais viciado, porque o líquido, ele é viciante. O líquido, ele é uma droga que vai mudar o seu organismo para abrir as suas vias respiratórias, então automaticamente ele mexe com o seu sistema. Vamos lá conversar um pouquinho sobre dependência química, só que agora no tratamento. O tratamento da dependência química passa por 2 etapas: a desintoxicação e o tratamento integral. A desintoxicação é a fase que automaticamente o cara vai ficar preso em um determinado local, que o corpo dele vai eliminando o que tem ainda de droga dentro do organismo. Na fase de desintoxicação, geralmente a síndrome de abstinência agudo, o SAA, aparece quando a substância química é retirada.
O que significa isso? A síndrome da abstinência. O cara, quando perder toda aquelas doses de droga do corpo, o corpo vai sentir falta. O que vai acontecer? Ele vai ter uma explosão de necessidade de retomar aquela droga para o corpo dele. É a mesma coisa de um carro. Quando você abastece um carro, você dá combustível para ele. Quando ele acaba, para que ele ande mais, você tem que abastecer de novo. E o carro, ele só vai para frente e para trás depois que você abastecer. É a mesma coisa que funciona com o organismo de uma pessoa dependente. O corpo dela vai parar. E quando o corpo dela parar, a mente vai entrar em colapso. E quando a mente entrar em colapso, ele vai fazer coisas que ele nunca pensou que iria fazer. Matar, fugir, ficar psicótico e por aí vai. Os sintomas dessa abstinência é insônia, disforia, uma pessoa mais triste, a pessoa não dorme mais, a pessoa fica ansiosa, ela fica extremamente irritada, ela fica com dor de cabeça, ela vomita muitas das vezes, ela fica agitada, o coração dela dispara, ela fica hipertensa, dá delírios, convulsões, sono, aumento. Tudo isso aqui, aumento de apetite é mais causado pela droga, né? É a famosa larica. Os caras ficam, professor, como você sabe disso, professor? Eu participei de um treinamento de combate a drogas quando eu era militar. Eu fiz esses cursos. E eu vi cada droga que rebenta o organismo da pessoa e o pessoal acha extremamente legal, infelizmente. Tratamento integral. Recuperação total de um dependente químico requer mudanças físicas e psicológicas. A maioria busca internação clínica ou em um ambiente espiritual. Vou falar direto para vocês. Clínica de reabilitação e igreja não muda a pessoa. Só um momento. Bem, ainda não. Tratamento integral. Deixa eu ver se voltou aqui. Eu dei uma pausinha aqui. Tá voltando. Depois que eu fui no tratamento integral, eu falei para vocês que igreja e clínica de reabilitação não muda. Em Rio Verde, uma clínica foi denunciada porque os internos estavam apanhando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns internos dessa clínica. Depois eu descobri que eles estavam apanhando. E nessa clínica, os responsáveis, eu fico meio triste ao falar, porque os responsáveis, em vez de ajudar, pioraram, porque escreveram num pedaço de pau a palavra boa vontade. Eles ficavam falando para todo mundo lá. Depois que eu fui entender por que eles ficavam gritando: tenham todos boa vontade, tenham todos boa vontade. Por quê? Quando o cara ele entrava em colapso nervoso por causa da abstinência, eles batiam nele com aquele pedaço de pau escrito boa vontade. Sendo sincero, eu vi alguns estilos de tratamentos que podem mudar. O tratamento, ele vai para o estilo físico, para o corpo, vai, mas o tratamento começa aqui, no psicológico. Porque é a partir do psicológico que o vício inicia. Uma pessoa depressiva, ela vai buscar alguma coisa que a alegre. Automaticamente eu vou ter que substituir essas sensações de droga por outras sensações boas. Por exemplo, uma sensação que a droga causa é o relaxamento. Eu vou ter que substituir essa sensação da droga por uma outra sensação boa que aumente, por exemplo, a melhor sensação do corpo, em vez da droga. Por isso que algumas pessoas, quando vão para a igreja, a sensação de estar em meio de pessoas, em meio espiritual, seja ela espírita, evangélica, o que for, a sensação de que existe um ser maior, um Deus maior, cuidando dela, essa sensação, ela abafa a sensação da droga. Então, essa sensação que tem um Deus maior
tomando conta dele, ele vai causar uma sensação de euforia, e isso vai subtrair a sensação da droga. Quando eu vou para uma clínica, a sensação de que eu tô conseguindo, ou eu vou vencer, vai automaticamente abafar a sensação da droga. Então por isso que isso é bom. Mas quando isso vai começar a acontecer? Quando algumas pessoas começarem a auxiliar esse camarada. Porque não tem como automaticamente esse camarada vencer sozinho. Porque ele vai dar uma recaída. Ele vai recair. O que é recair? Voltar a usar, depois de um tempo, o que ele não usava mais, que estava fazendo mal ao corpo dele. Só que, se isso não haver um acompanhamento, nos dias atuais, os parentes podem pedir uma internação compulsória de um familiar em estado de dependência química. Tem como você entrar na justiça e pedir para o juiz uma autorização de uma internação compulsória. A pessoa não tem escolha, porque para ela não é viciada, mas você sabe que ela é viciada, está se matando, mas para ela isso é normal. Só que aí vai chegar um ponto que ela vai ter que escolher ir por vontade própria para um tratamento ou ir contra a vontade. Quero lhes apresentar a evolução da droga para algumas pessoas. Eu tenho os nomes, tenho as idades, mas eu não quis entrar em detalhe. Vocês podem achar isso na internet. E eu quero mostrar para vocês essa moça. Em 97, ela estava assim. 10 anos depois, ela já estava um pouquinho com aparência diferente. Esse jovem, em 2006, 3 anos depois, ele estava um pouquinho mais caquético. Essa jovem, aparentemente você fala assim, não, uma jovem bonita, que vai ter um futuro lindo, que vai ter uma família muito bonita. Automaticamente ela entra no mundo da droga, e a droga rebenta automaticamente toda a vida dela e futuro. Para você ver que é um olhar de uma pessoa mais confiante na primeira foto. Aqui é um olhar de uma pessoa mais confiante, uma jovem, aparentemente tem um futuro promissor. Aí você fala assim, mas professor, isso pode mudar de um dia para o outro? 4 anos depois, a droga mudou o estilo de vida dela. É o famoso zumbi. Traz a pessoa para um meio zumbizado. E a gente acha tão engraçado isso. Eles andando no meio da rua, meio loucão, meio desajeitados. Mas isso só para de ser doidão, só vai parar de ser desajeitado quando isso acontecer com a gente ou com um familiar próximo. E quando acontecer com um familiar próximo, você pode ter certeza que o pai não vai auxiliar. Muitas das vezes o pai não auxilia. Quem vai até o fim da morte, até a morte, é a mãe. A mãe é um dos que mais sofre. Porque o pai pode falar assim, não quero mais esse filho. Pronto, acabou, para ele não existe mais. Mas a mãe ainda continua sabendo que ele é filho dela. Então automaticamente quem sofre junto com o filho é a mãe. Esse jovem, aparentemente, você fala assim, nossa, é um jovem bonito também. Você fala assim, coloquei meu óculos, desculpa. É um jovem não tão bonito agora, na primeira foto. Você fala assim, um jovem que tem um futuro legal, que vai chegar a algum local e vai arrasar. Mas, se você observar, em menos de um ano, esse jovem se torna essa figura aqui, ó. Já sem vida, já triste, é um jovem que não tem mais expectativa. Aqui esse jovem é normal, aparência viva, uma aparência saudável. Realmente, ele aqui não é tão bonito, não vai achar um bonito. Mas só que aqui ele já está num esquema avançado da droga em menos de um ano. Imagina em 2, 4, 5 anos. Se ele está assim no primeiro ano de uso, com o semblante já caído, você percebe que o semblante dele já está caído. Aqui já não está tão caído, ó. Se você perceber, ele não está tão caído. Automaticamente, esse jovem ele vai se tornar um jovem mais depressivo ao longo do tempo. Em 2000, esse homem, aparentemente, ele tem uma aparência muito de militar. Você vê que é o rosto quadrado, um homem imponente, de um
de um olhar forte, um olhar marcante, bigode grosso. Você fala assim, é um homem normal, é um homem que tem um vigor, querendo ou não, uma vida. Possivelmente, já nessa idade, eu diria que ele tem numa média aqui de uns 40 anos, de uns 45 no máximo, aqui. Já aqui, 7 anos depois, esse mesmo homem, ele já não tem mais aparência de 40. Ele já tem uma aparência de quase uns 60 anos. Em minha concepção, é óbvio. Já tem uma aparência de quase uns 60 anos. Como que uma pessoa que tem esse vigor de imagem, em 7 anos se transforma nessa figura? Por causa do uso da droga. Tá. É um pouquinho para vocês caírem um pouquinho na realidade. Mas o que a droga tem a ver com o trabalho, professor? Primeiro, custo econômico. Vai te trazer um problema economicamente, porque você vai investir tudo que você tem para comprar droga. Tem pessoas que investem tanto em narguilé, tem pessoas que investem tanto em bebidas caras. Ah, professor, me fala uma bebida cara. Jack Daniels, eu vou lembrar só do Jack Daniels. Tem umas outras caríssimas. Tem uma tal de pinga de menta que os moleques rebentam de beber. Que mais? Nossa, é um monte. Orof, se eu não me engano, eu não sei como é que pronuncia. Aparentemente, boa parte do salário de jovem vai para bens materiais, para o consumo, aonde ele quer saciar a necessidade dele. Ok, isso aqui a gente vai entrar em detalhes depois. O uso de drogas é ligado ao bem-estar, na produtividade, na segurança e outros. Como que eu sei como um jovem ele está usando? Eu nitidamente vejo que alguns alunos usam. Não em nossa sala, é óbvio. Porque mesmo se estiver usando na nossa sala, eu não vou falar. Ele dorme mais na sala de aula, o produtivo dele cai muito. Ele era um jovem feliz, agora não é mais. Ele é um jovem meio com um pensamento voado. Ele tá aqui, mas tá em Nárnia. É muito simples, é muito fácil identificar uma pessoa que usa. Então automaticamente isso vai caindo. E se isso atinge dentro da sala de aula, imagina dentro do ambiente de trabalho. Que ele perde toda essa produtividade. Ele não quer mais estar lá. Ele não quer mais... Automaticamente ele começa a furtar, roubar itens da empresa e de outros colegas para manter o próprio vício. Absenteísmo. O absenteísmo, faltas nos dias depois dos pagamentos, após finais de semana e feriados, também tendem a aumentar. Os impactos no desempenho profissional. Quando o cara recebe o pagamento, já me aconteceu isso praticamente quase sempre. O cara recebeu o pagamento, o cara some, fica uma semana, fica 3, 4 dias. Ele some porque recebeu, agora ele vai usar tudo em droga. Faltas, atrasos, saídas frequentes do local de trabalho, muitas vezes para fazer uso de droga, baixa produtividade, falta de concentração, lapso de memória. Então tudo isso é causado, a droga causa dentro do ambiente de trabalho, ok? Fiquem de olho na atividade que eu vou passar para vocês, certinho? Dúvidas, estou à disposição.